Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje o vídeo sobre um livro do Padre Penido, Iniciação Teológica, o Mistério da Igreja, volume 1. E na página lá 212, capítulo 5, os membros da Igreja. Ali ele fala dos membros leigos da Igreja. Numa obra destinada a ser lida também por alguns leigos, não será descabido algo a dizer sobre a situação destes no seio do corpo místico. Fica bem claro, antes de mais nada, que os católicos leigos fazem parte integrante da Igreja. Banalidade e truísmo seríamos tentados de dizer. Sem embargo, averiguamos cada dia que há leigos sem número à Igreja se afigura qual a realidade exterior a eles. Identificam a Igreja com hierarquia, dizem a Igreja manda, a Igreja proíbe, a Igreja aconselha, e falam com acerto, pois designam então a Igreja docente, da qual não fazem parte. Mas, à força de olhar para a Igreja docente, chegam, prática se não teoricamente, a considerar a Igreja como algo estranho e até algo constrangedor. Uma autoridade que cerceia ou tolhe a liberdade. Uma administração com a qual se entra em retaliações onerosas umas poucas vezes na existência. Batizados, casamentos, exéquias. Deve, pois, o leigo, antes de tudo, tomar consciência de que a hierarquia constitui apenas uma parte, a mais excelsa, sem dúvida, mas, em todo caso, apenas uma parte da Igreja total, a Igreja dos crentes. Desta, o leigo católico é verdadeiro membro. Pode, sem usurpação, falar em nossa Igreja. Daí, uma primeira consequência prática. Por estar o leigo dentro e não fora da Igreja, os problemas da Igreja tocam-no pessoalmente. Não pode se desinteressar deles. O leigo também são as vitórias da Igreja, com os reveses por ela sofridos. Ele não deve ficar à parte como um espectador, entre aspas. Antes é de notar que, sobretudo nas atuais circunstâncias, os pais e mães de família, os padrinhos e madrinhas, e nomeadamente todos os seculares que prestam auxílio à hierarquia eclesiástica na dilatação do reino de Cristo, ocupam um posto honorífico, embora muitas vezes humilde, na sociedade cristã. E podem muito bem, sob a inspiração e com o favor de Deus, subir às vértices da santidade, que por promessa de Jesus Cristo nunca faltará na igreja. Fecha aspas. Um dos resultados maléficos da identificação prática da igreja com a hierarquia é a atitude puramente passiva de muitos leigos. Atitude, sejamos francos, não raro alimentada pelo clero. Quando no século passado o beato Vicente Palotti pleitou a colaboração dos leigos no apostolado hierárquico, a ideia provocou vivas oposições e até escândalo nos meios eclesiásticos. Sejamos francos, porém não exagerados. Nesse mesmo século passado, as conferências vicentinas, os congressos eucarísticos, a obra da propagação da fé, sem falar um sem número de outras iniciativas de interesse mais limitado, são fruto do zelo de leigos. Também neste século, Pio IX, antes de definir o dogma da Imaculada Conceição, consultou os bispos do orbe católico sobre a crença dos fiéis em relação a essa verdade. De um modo geral, Roma leva em grande conta a fé, a piedade, os costumes, os anseios do laicato, por bem saber que o Espírito Santo, a alma da igreja, pervade o corpo todo, e não apenas os hierarcas. Está o Espírito Santo presente em cada membro que vive na caridade de Cristo. Simples fiéis podem, pois, ser iluminados do alto, e muitas vezes o são. Caberá sempre aos legítimos pastores pesar e aproveitar tais ideias ou propósitos. Contudo, a iniciativa terá vindo do leigo. Ademais, se os santos elevam o nível de virtude do corpo místico, quem dirá a contribuição dos leigos à santidade imanente na igreja? Não vimos há pouco o romano pontífice ajoelhado diante das relíquias de uma analfabeta de 12 anos, a menina mártir de Santa Maria Goretti? Quem dirá também quando labutaram os apóstolos leigos para ampliar o reino de Cristo? Já São Paulo louvava as mulheres que com ele trabalhavam para o Evangelho, em Filipe, capítulo 4, versículo 3. E nos primeiros séculos, numerosos escravos propagaram a nova fé, convertendo não apenas os seus companheiros de cativeiro, mas ainda os seus próprios amos. Na Idade Média, São Francisco de Assis e seus companheiros começaram a pregar a penitência, sendo ainda leigos. E assim, de século em século, a história registra
o muito que a Igreja deve aos seus filhos leigos. A miúde, a hierarquia se limita a discernir, a retificar, deixando aos simples fiéis a gloriosa tarefa de suscitar e desenvolver novas iniciativas. Temos disso insígnios exemplos na fundação de inúmeras ordens religiosas. Contudo, é verdade que a Revolução Protestante, pretendendo instaurar o igualitarismo religioso pela negação das hierarquias da ordem e da jurisdição, provocou em alguns meios eclesiásticos um certo retraimento, quase desconfiança, em relação aos movimentos leigos. Entre aspas, é mister vigiá-los de tão perto que não tome iniciativa alguma, fecha aspas. Ouvimos nós de certo pároco europeu. Persuadiram-se, em consequência, muitos fiéis que lhes competia na igreja uma atitude de pura passividade. Comparecer aos ofícios divinos, receber os sacramentos, dar generosas esmolas e, no mais, resignar-se a uma perpétua tutela. Coube, sobretudo, a Pio XI chamar os leigos de uma espécie de maioridade religiosa, aproximando-os da dupla hierarquia. E, de fato, lembrou-lhes que o caráter batismal é, na verdade, uma participação ao sacerdócio de Cristo, uma deputação a celebrar o culto divino, e concitou-os a participarem ativamente da Sagrada Liturgia. E Pio XII, na Mediator Dei, ditou normas sapientíssimas para encorajar tal participação ativa. Além do caráter batismal, existe no leigo um outro, que lhe foi conferido pela Crisma, consagrando a testemunhar a fé e a ser o soldado de Cristo. Soldado inativo ou conquistador de almas? Simples ouvintes ou também propagadores da palavra? Já respondia Leão XIII. Entre aspas, é certo que este cargo de ensinar ou de pregar pertence por direito aos doutores, isto é, aos bispos, que o Espírito Santo constituiu para governar a Igreja de Deus, e é, de um modo especial, ao Pontífice Romano, Vigário de Cristo, preposto com o poder supremo à Igreja Universal, como mestre de quanto há de crer e praticar. Mas não cuide alguém que ficou, por isso, proibido aos particulares cooperar com alguma diligência neste ministério, principalmente aos homens a quem Deus concedeu dotes de inteligência, junto com o desejo de serem úteis ao próximo. Esses, em caso de necessidade, podem muito bem não já afetar a missão de doutores, mas comunicar aos outros o que eles mesmos aprenderam e ser, de certo modo, o eco dos mestres. Fecha aspas. Sapiência Cristiana, encíclica. Eis, enfim, que Pio XI aproximou os leigos da hierarquia de jurisdição ao instituir a ação católica como participação ao apostolado hierárquico da Igreja. Recebem eles um mandato constituindo os cooperadores daqueles que, por ofício, estão pontificais. Sobre a ação católica decorre que ela supera o apostolado leigo comum. Com efeito, confere a seus componentes atribuições que só lhes podem incumbir em virtude de ato expresso da hierarquia. Os pastores e só eles têm a faculdade para chamar os leigos a colaborarem com o poder de governo. Nessa subordinação imediata do apostolado leigo à hierarquia constitui a originalidade e a dignidade da ação católica. Originalidade e dignidade bem ressaltadas por Pio XI, ao explicar com a mais exaustão a espécie de colaboração ou participação, entre aspas, que esperava da ação católica. Por várias vezes acentuou que os leigos da ação católica eram chamados a auxiliar e, em parte, a suprir os colaboradores naturais dos bispos, a saber, os sacerdotes. Numa carta ao episcopado brasileiro, escrevia ao pontífice que, em vista da escassez do clero, conviria que se unissem ao pugilo de sacerdotes, entre aspas, compactas falanges de leigos bons e fiéis, que auxiliassem os sacerdotes a preparar ou completar seu ministério, e mesmo, se em alguns lugares necessário for, supri-la em parte no ensino religioso às crianças. Do mesmo modo, ao episcopado filipino, entre aspas, vê-se que a missão desses leigos é, em certo sentido, a própria missão da hierarquia, isto é, a missão de cristão. Proporcionar a outras almas a vida sobrenatural, fomentá-la, defendê-la, e que sua atividade há de ser, portanto, um auxiliar precioso, e qual uma integração oportuna no ministério sacerdotal. Na encíclica 40º ano, lemos:
entre aspas, como noutras épocas da igreja, temos de defrontar-nos com um mundo quase recaído no paganismo. Para reconduzir a Cristo a quem renegaram, essas classes inteiras de homens devem escolher-se e formar-se dentre elas mesmas soldados auxiliares da igreja, que conheçam bem os operários, os seus pensamentos e aspirações, e possam, pela caridade fraterna, penetrar-lhe suavemente no coração. Os primeiros e imediatos apóstolos dos operários devem ser operários. Os apóstolos dos industriais e comerciantes devem sair de entre eles. E de maneira semelhante se expressa Pio XII em sua primeira encíclica, entre aspas, quando contemplamos com tristeza a desproporção entre o número de sacerdotes e os encargos que lhes tocam, quando vemos verificar-se ainda hoje a palavra do Salvador, a messe é imensa e os operários são poucos. A colaboração dos leigos no apostolado hierárquico, numerosa e animada, de ardente zelo e de generosa dedicação, depara-se-nos um precioso auxílio à obra dos sacerdotes e mostra possibilidades de desenvolvimento que legitimam as mais belas esperanças. A prece da Igreja ao Senhor da Messe, para que mande operários à sua vinha, foi atendida como requerem as necessidades da hora presente. E felizmente supre e completa as energias, por vezes impedidas e insuficientes, do apostolado sacerdotal. Uma ardente falange de homens, de mulheres, de jovens, de ambos os sexos, obedecendo à voz do Supremo, do Sumo Pastor, e as diretrizes dos próprios bispos, consagram-se com todo o ardor de sua alma às obras do apostolado para reconduzir a Cristo as massas populares que dele se haviam separado. Puseram eles verdadeiramente a sua vida e as suas obras sobre o pechilo de Cristo Rei e podem repetir como o salmista: ao Rei consagro as minhas obras. O Adveniat Regnum Tuum é não só o voto ardente das suas preces, mas também a diretriz das suas obras. Em todas as classes, em todas as categorias, em todos os grupos, esta colaboração do laicato com o sacerdócio revela preciosas energias, às quais está confiada uma missão que, mais consoladora, não poderiam desejar corações nobres e fiéis. Encíclica Summum Pontificatus. Não espera, pois, a Igreja, de seus filhos leigos, a inávia ou a inércia dos operários quedos na praça pública, até que o pai de família, no caso um hierarca, lhes diga: por que estáis aqui todo dia ociosos? E de vós também a minha vinha. Estrito dever de todo membro do corpo de Cristo é trabalhar para o conjunto. Logo, empreender qualquer coisa, também tomar iniciativas, não por vaidade pessoal, mas para servir. Sempre dispostos, aliás, a corrigi-las e a abandoná-las até, se assim o determinar a hierarquia. Além da esfera estritamente religiosa, abre-se ao laicato católico imenso campo de trabalho. Urge cristianizar o setor social, econômico, cultural, político. Não compete à hierarquia eclesiástica empreender essa tarefa. Poderá ditar princípios gerais, apontar desvios ou estimular ensaios felizes, mas caberá ao leigo tentar lutar para vencer. Outrora pronunciou Rousseau celebríssimo sermão sobre a eminente dignidade dos pobres da Igreja. Vivesse ele hoje, de certo, pregaria também sobre a eminente dignidade dos leigos na Igreja. Portanto, aqui vemos o livro do Padre Penido, que anda por aí agora espalhando que a gente é leigo e não isso que a gente faz aqui, no canal, por exemplo, é teologia. Então, você vê que o nosso canal segue uns princípios ensinados pelo Dom Rodrigo, pelo Padre Secada e pelo Monsenhor Dola, princípios do totalismo, né? O sede vacantista total, totaliter, como disseram os próprios inimigos, os tesistas. E o nosso princípio é muito simples. A gente não quer uma missa tridentina, uma paróquia, né? Que a gente fique ali, o sacerdote fica ali, dando um sermão, todos os leigos recebendo sacramento e vão embora, vida que segue, vida feliz. Vão ficar fazendo fofoca do Vaticano II ali, do Bergoglio. Olha ali, mais um escândalo. Olha lá, mais outro escândalo. Escândalo atrás de escândalo, né? E ficar tentando converter essas pessoas à fé, sendo que está na cara delas que isso daí não é a Igreja Católica.
E as pessoas idosas ali, a velhinha da paróquia é a principal culpada, porque ela viu a transformação. Se ela está ali ainda, é porque ela consentiu completamente com aquilo, né? A gente não está falando aqui se a pessoa é culpada da heresia ou não. Uma coisa é a heresia material e formal, né? Que isso aí é a coisa mais moral, o pecado dela. Só Deus sabe, só a consciência dela, só o padre ali na confissão. Outra coisa é para efeitos canônicos. O que é heresia pública? Aquilo ali é uma heresia pública. E isso aí não existe nada que você vai ficar tendo pena, dó, né? Vamos tratar como iguais. Não, eles são hereges mesmo. Esse povo que está ali na hierarquia é herege. Cada vez que Bergoglio está ali no túmulo de São Pedro, né? Na nossa, no lugar sagrado da nossa igreja, cada dia ele comete sacrilégio. E os católicos querem ficar, né, de barriga para cima, só na deles e tal. E o plano é muito simples. Os totalistas querem converter a Itália e Roma. E que eles expulsem, expulsar mesmo. Esse povo aí, um dia que tiver, conseguir poder para isso, né? É o plano simples. E é claro, tem outros aí, os totalistas também, que são simplesmente vamos rezar e um dia vai tudo se resolver. Vamos rezar porque é uma penitência. A gente não fala que não é uma penitência, mas é uma penitência, a gente tem que aceitar a penitência dada por Deus. E aí, assim, vamos aceitar e não trabalhar nem um pouco para fazer e para aceitar as consequências dessa penitência. Então, primeiro é converter as pessoas, retirar o modernismo delas, desmascarar os piores inimigos. Pior que o Novo Zordo, qual que é o pior que o Novo Zordo? É o pessoal da Reconhecer e Resistir, ensinando o galicanismo, por aí, mentindo e tal. Se não fosse por esse pessoal, a Igreja Católica estaria bem mais dispersa, bem mais fácil, né, de se converter, bem mais fácil de mostrar que aquilo ali é uma apostasia. Mas graças a eles, essa oposição controlada, é tudo mais difícil. E ainda mais que eles têm muito mais aparência de católicos do que o Novo Zordo. Então eles são piores que o Novo Zordo, com certeza. Muito mais fácil você mostrar que um teólogo da libertação ali da paróquia vestindo a camisa de São Paulo, ele não é padre, do que um padre da Fraternidade de São Pio X, que parece ser todo, né, estudado, todo doutrinado, todo católico, mas não é. Isso daí que você vê de leigo calar a boca e ser passivo, você vai ver muito do pessoal da fraternidade, né? Pessoas que vêm da fraternidade. Lá eles fazem isso mesmo, uma lavagem cerebral no leigo, para que não tome as dores da igreja. E este canal foi criado exatamente por isso. O Diogo do Controvérsia, ele falava algumas coisas, né? Lá atrás você via que ele era bem mais duro, bem mais bravo com os modernistas. Hoje está fazendo até entrevista, né, com Dom Atanásio Shinardi. Não põe nem Dom entre aspas, né? Impressionante. E tirando foto ali com Dom Atanásio Shinardi. E é isso, eu fiquei assim, não, mas quem que, você não vai falar sobre isso? Olha lá, estão atacando o sede de vacantismo, tem essa mentira do Libério, São Libério, entre outras coisas. Então, e aí eu senti que eu deveria fazer uma voz aqui, a princípio esse canal era só para fazer catecismo, o bispo aprovou, mas depois eu fui desenvolvendo outras coisas, porque eu vi que o pessoal que vem para o sede de vacantismo caía nos lobos, nas pessoas lobos, né? E que não falava, que não era sincero para elas o que eles defendiam, os princípios que eles defendiam. Vamos supor, o pessoal da tese, o pessoal da CMRI, e outros. E aí, como eles não falavam os princípios dele, não defendiam os seus princípios também, a gente expôs os princípios deles. Eles não gostam quando expõem muito os princípios deles. Por exemplo, o tesista vai falar para você que eles aceitam o conclave dos hereges do Novo Zordo como válido e lícito. O conclave deles ali, eles estão todo dia, vai ter um conclave, eles têm que ir ali já rezar para vir um papa. O tesista vai dizer isso para você? Simples dessa forma? Ou vai ficar falando de 1000 coisas, 1000 palavras, tentar te convencer, para dizer, não vai. Não, o pessoal é assim. O pessoal da CMRI vai falar que eles seguem a Semana Santa Reformada, vai falar que eles aceitam, não sabem se a Eucaristia ali, a fraternidade é válida ou não, permitem seus fiéis irem lá. Vamos falar isso? A postura um pouco mais liberal, né? Não vou falar. Mas a postura totalista é essa, contra o modernismo, total. Contra a seriarquia Novo Zordo, total. Não são católicos. Não são. São católicos enganados. A maioria, né? Parece. Eu era assim, eu cheguei lá no Novo Zordo, não sabia nada que o papo estava falando, nada. Quando eu fui ver meu casamento, aí eu fui ver lá, olha, aquela pastoral, né, do matrimônio e tal. Aí será que o padre Papa falou isso mesmo?
Aí você vai estudando o que ele falou, eu ficava, nossa, mas que coisa. Aí você vai descobrindo as heresias, vai tentando procurar, não, tem alguma coisa, será que pode isso mesmo, será que não pode? Vai chegando na tradição, vai descobrindo o concílio, vai descobrindo os problemas. Chegou no site de vacantismo, conseguiu um canal que te mande as informações boas, você vai e se converte ao site de vacantismo, que é a única posição doutrinária correta. É a única postura correta diante de tudo isso. Por exemplo, o Monsenhor Rodrigo era da Resistência, convertido por um canal de um leigo, em Controvérsia Católica. Eu converti também, me ajudou muito. Deus converte, mas temos auxílios, né? Foi o canal do Controvérsia também. E a gente foi aprofundando e chegou hoje onde a gente está. Infelizmente, veio um padre aí com espírito modernista, um padre que acha que leigo tem que calar a boca e ficar quieto, passivamente, enquanto ele fica ali, não falando nada da apostasia comendo solta, e um padre fica jogando videogame, fazendo sermões contra uma postura, digamos, radical, entre aspas, né? Que segundo ele é radicalismo, o Talibã, né? Sendo que tudo que é ensinado aqui não é nada de teologia, estou só pegando livros, divulgando, ajudando o apostolado. Esse padre, a gente defendeu muito ele, divulgou muito ele, a gente ajudou muito ele. Os próprios leigos ajudaram. Ele está lá hoje, ajuda de leigo, ali na casa dele, a paróquia dele foi construída para ajuda de leigos. E não é isso aí que ele está falando. Os problemas da igreja nos atingem. E é sério quando a gente vê um modernista infiltrado aí nos nossos meios e fica quieto, sendo que a gente falou privadamente muitas coisas com o bispo e tudo mais. E nada foi feito. Eu achei errado, é claro, né, do padre Gilberto, por exemplo, pessoa que eu gosto muito. Eu gostava, né, ali no enquanto a gente tem, não sei nem como é que fala, né, mas eu não tô mais, eu quero todo o bem para ele, quero a salvação dele, e porque eu quero isso, é que eu me falo para ele, eu tenho que fazer a abjuração. E quem fala que não precisa, tem que provar que não precisa. Eu achei errado as pessoas fazerem um dossiê e soltar, sendo que essas coisas deveriam ser ditas ao bispo privadamente e depois, né, feito a abjuração e pedido de desculpas. Simplesmente isso. E pronto, tá tudo bem. Atitude normal, tranquila. Mas a atitude que está se tomando é totalmente oposta. Vai ser assim, divisor de águas mesmo. Vai ser uma coisa triste. Essa postura que foi tomada é a pior mesmo. Ela vem do orgulho. Bom, o bispo deu uma ordem que não é uma ordem justa. Na verdade, ele falou que não era para falar mal dos padres, mas os padres falam mal da gente e muito, né? E publicamente ainda, é brincadeira, a gente ficou quieto e os padres nos caluniando. O padre, né, digo, o padre nos caluniando. E nada sendo feito, nenhuma justiça, a gente não tem um tribunal romano, uma rota romana, os bispos não têm jurisdição, os padres também não. Pra você ter ideia, nenhum padre bispo tem sequer um requisito lá para ser idôneo, né? Que é doutorado em teologia ou direito canônico. Não existe isso hoje. Portanto, o que a gente espera dos padres, né? Primeiro que vem do modernismo, que eles não sabem muito, como o próprio bispo disse. O próprio bispo disse. Pessoa que vem do modernismo, não sabe muito. Mas por que não ficou um ano estudando? Aí, segundo o padre, o bispo fez ele em rapidinho, em 3 horas, fez um teste lá e aprovou ele. Ele já tinha uma fama aí no meio tradicional. E foi isso que aconteceu. O padre Gilberto ficou um ano, aprendeu o beabá, aprendeu o que é para ser a confessar, fazer missa. E o bispo achou que ele estava preparado e pronto, fez ele bispo, fez ele padre, né? E as coisas foram assim acontecendo. E quando o padre falou que ele ia ser bispo, né, para manter segredo que eu vou ser bispo, falou isso para os fiéis todos. Olha só, depois fala que não é linguarudo, né? Quando esse padre, né, falou que ele ia ser bispo, esse padre do Sul, aí as pessoas ficaram, né, mais preocupadas ainda. Como é que pode esse padre que fala mal dos leigos, que ajudaram ele, defende ele, fala isso pelas costas e ainda não pede desculpas? Quando pede desculpas, é uma desculpa esfarrapada. Deixa tudo como é que está acontecendo, aquele escândalo no Sul, que sinalizou todas as missões. E as missões do Nordeste todas se desintegrando, todos os lugares. Acabou com o sede vacantismo.
aqui o totalismo mesmo, deixou a gente sem padre, porque tudo isso é causado por uma pessoa mal formada, ou uma pessoa modernista, uma pessoa que vem para o sedevacantismo e se converte, né, diz ele, e fala que as ordens do Novo Ordo é válida, que o seminário que ele fez é excelente, apesar de ter alguma coisa modernista. É tão excelente que quando ele saiu de lá, ele já foi para, né, para Sapucaí, o Sambódromo, né? Impressionante. Que é que a gente leve a sério o seminário Novo Ordo. Que fala também, como é que fala? Que vai e se confessa com o bispo Novo Ordo. Né? Bem impressionante. Aí ele quer que a gente fique quieto. A gente levou todas essas coisas ao bispo, e aí não, o bispo não fez nada. Falou que deixou uma paz, assim, uma guerra fria aqui, mais ou menos, acontecendo. E ficou por isso mesmo. E o padre quer que calem a boca diante de todas essas coisas impressionantes que afetam a fé e a igreja. Claro que o Controvérsia Católica não vai falar nada disso. O Controvérsia Católica vai estar lá preocupado com seus inscritos. O trabalho do Diogo. Eu não trabalho com YouTube, não tenho nenhuma coisa presa com nada aqui. Enfim. Que falar de um padre modernista que fala mal de você pelas costas, não acontece nada, que deixa essa pessoa aí ser líder de missão, esse leigo aí, deixa esse leigo expulsar quem ele quiser, deixa esse leigo falando de terra plana, de Olavo, de todas as coisas condenadas pelo Dom Rodrigo, ensinadas pelo não, isso aí não é moralmente certo, não deve ter isso, não deve fazer isso. Que não segue nenhum raciocínio, nenhum princípio do Missão São José. É impressionante. Se esse leigo acha que tem que seguir mais tudo que o Papa Pio XII falou, que ele pegue lá discursos da rádio, né? De Pio XII, 3.000 volumes, 3.000 páginas. E ali você vai ver todas as falas de Pio XII no rádio. Ele pegue todos os discursos, tem ali e leia muito bem, leia tudo. Leia o que a congregação romana aprovaram, até 1958. Leia tudo, principalmente a música sacra. Pega lá a música sacra e compare com a missa nova e fala por que não pode. Se tem aqui na 58 muitas coisas que tem ali na missa nova. Se ele não aceita, se aceita muito Pio XII, ele tem que aceitar então a eleição também do Roncalli e depois o Montini, é claro. Ele mesmo falou, eu não sei se os outros eu não sei se era papa, mas agora o Bergoglio eu sei que não é papa. Esse leigo falou num vídeo público, né, para as pessoas. Então, ele não sabe o pecado que ele se incorre. Só nisso, ele não ter certeza que desde João 23 não há papa, ele já está totalmente fora da casinha de estar na posição sedevacantista. Não está firme. O risco de apostatar é altíssimo. E o pessoal não está nem aí também, né? Tendo a paróquia, tendo a missa, tendo um sermãozinho do padre Paulo Ricardo, sedevacantista, padre Paulo, entre aspas, né? Querendo fazer um padre Paulo Ricardo sedevacantista aqui no Brasil, tá tudo bem. E vamos que vamos. É triste mesmo que o clero não está preocupado com nada disso. Muito triste. E o clero não fala nada, por exemplo, a questão do Frei Diabo. Todo mundo era Frei Diabista aqui, né, no Brasil, antes de eu começar a atacá-lo aqui, né? Inclusive, o primeiro ataque, eu fui expulso das missões. Igual o que aconteceu hoje, nesse período agora. Igualzinho. Todo mundo ali Frei Diabista e tal. Esse Yuri é escandaloso, esse Yuri é brigão, Conde da Civil, não sei o quê, barbaridade. Não refutaram um argumento, nada. E eu fiquei aqui, sem sacramento, levando todo tipo de calúnia, brigão, etc. Tal. Passou um tempo, o próprio Diogo do Controvérsia Católica, né, me expulsou dos grupos, falou que não tem problema, Frei Tiago ser sui generis e tudo mais, defendendo o Frei Tiago mesmo, todo mundo ali. E Frei Tiago é terra plana. Muita gente terraplanista veio para as missões do Dom Rodrigo. Tem gente Frei Tiaguista lá com essa MRI também, a gente sabe. E o Frei Diabo, o que acontece? Fala bem, fala bonito ali com aquele discurso, né? Parece um espírita falando com bem impressionante. Só que não tem formação nenhuma, zero.
É uma coisa impressionante. O pessoal, não, os clérigos sede-vacantistas não estão preocupados com o canal dele. Não estão preocupados com a alma. Eles falam, salvação das almas é o que importa. Não estão preocupados. Não estão. Não estão mesmo. 170 mil inscritos, cada vez que ele faz alguma coisa lá, milhões de visualizações, milhões de pessoas vão ali para ele. Ele vai levando as pessoas para engano. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Tem que ser um leigo para falar aqui, um clérigo não pode falar, não fala nada. O único que falou foi muito tempo depois, e foi o padre Ernesto Cardoso. O único. E um sermão só, mais nada. Depois de muito tempo, depois de muitas coisas, se não fosse por mim ali fazendo essas coisas. Fiquei todo esse tempo ali. Se eu fosse um leigo passivo, né, como eles querem, leigo passivo, vocês iam estar com o Frei Diabo até hoje. Não tenha dúvida. Então o Frei Diabo foi lá, fez aquela sagração lá com a Onzo, né, aquele escândalo. Aí, claro, aí que o clero totalista, né, o pessoal mais sério, se importou. Mas qual que foi a reação deles? Foi simplesmente, não recomendo. E pronto, um aviso assim, pronto. As missões e tudo mais. O pessoal começou a voltar a ter paz comigo, e eu comecei a ter de novo ir nas missões e tudo mais. O Diogo pediu desculpas, aí depois o Diogo fez um ataque ao Frei Diabo por conta da Terra plana, que ele falava que a Terra plana está na Bíblia, que a Terra plana é defendida pelos doutores. Aí o Diogo foi e refutou tudo isso, mostrando que o Frei Diabo não sabe de porcaria nenhuma. E é um charlatanismo esse Frei Diabo mesmo. Mas também só foi isso. E o clero também está nem aí se importando, principalmente da CMRI, inclusive deixando seus leigos ali divulgarem mais ainda o Frei Diabo nos seus meios. Impressionante. É impressionante mesmo. E a gente tem que ficar aqui ouvindo esse sermão. O bispo diz, o padre diz, o leigo diz amém. É certo isso? Então vemos aqui padre Penido refutando este padre aí que não tem nenhuma formação, que é uma vergonha para o sede-vacantismo, que ainda é modernista e ainda não entendeu a posição, então tem risco aí de voltar para o Novo Zordo. Ele tem que entender a posição, tem que entender que se trata de hereges e como que os católicos tratam os hereges, os apóstolos e os cismáticos. Não é indo lá neles se confessando publicamente, fazendo discursos mornos, né? Não tá nem aí o que tá acontecendo lá, não incentiva ninguém, não pode nem soltar uma foto do Bergoglio com chifre que espanta as pessoas, né? Esse discurso aí, não sei da onde que espanta as pessoas. Eu não sei mesmo. Algum sede-vacantista aí ficou ofendido pela foto do Bergoglio com chifres? Ou colocar no cartaz, né? Missa não unacum, o apóstata Bergoglio. Espantou muita gente, sede-vacantista por aí. Ou falar que é sede-vacantista, né? Nem isso, ele não gosta de falar isso, só gosta de falar que... Mas essa é a posição nossa. E é que nos diferencia desses hereges. Somos católicos, mas é a nossa posição. Eles lá falam que são reconhecer e resistir. É a posição deles, é reconhecer e resistir. Você já sabe um princípio deles ali. Você vai seguir esse princípio herético, galicano? Imagina se a gente deixar todos falando que somos católicos, só católicos. Aí acabou. E se os católicos fossem seguir esse conceito teu? O bispo diz, o padre diz, o leigo diz amém. Até hoje, muitos católicos estariam lá no Novo Zordo. Até hoje. A gente não obedece coisas ilícitas, coisas que vão ser graves da fé. A gente não é passivo, a gente não deixa as coisas da igreja assim, sem fazer nada. A gente primeiro avisa o clero, informa eles, pede conselhos. Quando vem um conselho desse aí, nitidamente um respeito humano, uma coisa errada, que não tem nenhum fundamento, que não explica nada, que fala cala a boca e pronto, eu não vou seguir. Eu lamento. Lamento mesmo. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.